mais um episódio do videocast Lugar de Fala, que tem como finalidade ecoar as vozes de mulheres cuja sociedade e mídia dominantes buscam silenciar. Eu sou a Franciele Rodrigues, jornalista do Portal Verdade, e acompanho vocês nesse quinto episódio. Aproveito para lhe convidar a se inscrever no nosso canal e conferir os episódios anteriores. E no programa de hoje, nós vamos receber Carol D'Artora, a primeira deputada federal negra do Paraná, eleita pelo Partido dos Trabalhadores em 2022, com mais de 130 mil votos. Antes disso, em 2020, foi eleita a primeira vereadora negra de Curitiba. Também professora de História na rede estadual, ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres, do Movimento Negro Unificado, entre outros movimentos. Muito bem-vinda, deputada, e muito obrigada pela sua presença. Imagina, obrigada pelo convite para falar desses temas que são tão urgentes. Também aqui com a gente, recebendo com uma imensa alegria, a Lua Gomes, que tem formação também na área de recursos humanos, gestão de pessoas, ativista social, fundadora do Instituto Conexões Londrina e coordenadora regional da Central Única, da Central Única de Favelas do Paraná, a CUFA. Muito obrigada também pela sua presença, Lua. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou bem contente. Tereza de Benguela, Lélia Gonzalez, Elza Soares, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Marielle Franco, Vilma Santos de Oliveira, Yamucumbi, Carol D'Artora, Lua Gomes e tantas outras mulheres negras que, mesmo marcadas pelo racismo e o racismo, são responsáveis pela construção deste país desde o Brasil Colônia até hoje. Esse episódio é voltado para o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, data de reflexão, de luta e resistência. Em 2023, passou a ser oficialmente reconhecido feriado nacional com a sanção da Lei número 14.759 pelo presidente Lula, reforçando esse papel da data na promoção da igualdade racial e do combate ao racismo estrutural. Lua, Carol, em suas respectivas trajetórias, vocês têm pautado intensamente a luta antirracista e a promoção de uma sociedade alicerçada na igualdade racial. Diante disso, eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando o que significa para vocês ser uma mulher negra no Brasil e se vocês se reconheceram desde sempre enquanto mulheres negras, isso porque é sabido que nós vivemos um processo de embranquecimento também reflexo dessa sociedade racista, que é um fator que, por vezes, acaba dificultando esse processo de identificação. Então, queria ouvir um pouco mais a vocês a respeito disso. Vou começar com a Carol, por gentileza. Bom, pergunta bem complexa, né? O que é ser uma mulher negra, pensando que eu sou uma mulher negra. Então, vou responder e agradeço essa pergunta na véspera do Dia da Consciência Negra, esse ano em que a gente vai ter o feriado nacional da Consciência Negra, né? Então, uma conquista do movimento negro que vinha pleiteando há muito tempo que esse dia fosse marcado, que fosse feita a memória de Zumbi dos Palmares e que esse tema tivesse a visibilidade que precisa, especialmente nessa sociedade nossa, que é tão marcada pelo racismo estrutural. Então, fico feliz dessa pergunta, nessa data, na semana do feriado nacional agora da consciência negra. E vou responder dizendo que é ser mulher negra para mim, o que tem sido ser mulher negra para mim. E quero começar aqui falando de um outro lugar, que não o lugar que esperam para nós, que é o lugar da dor. Eu participei ontem do lançamento de um livro que faz uma coletânea sobre as trajetórias e histórias de várias mulheres negras. E eu pude observar assim, que muitas narrativas partem da dor. E eu também sou uma pesquisadora de relações étnico-raciais, então, nesse momento, eu estou numa fase assim, de finalizar a minha pesquisa de doutorado e tenho lido muito feministas negras, né? Isso faz parte da minha pesquisa. E estou lendo muito a Grada Quilomba, uma ativista portuguesa, historiadora, psicóloga. E ela fala muito dessa importância do letramento racial e também da importância de construir outras narrativas do que é ser negro, do que é ser negra, ser negro, porque essas narrativas são muito a partir mesmo da dor, do sofrimento, do que impuseram para nós e, portanto, da nossa desumanização.
E aí eu quero fazer essa fala a partir de propor essa outra narrativa. Eu fiquei pensando muito nesses últimos dias sobre a minha trajetória, também para responder algumas entrevistas para esse livro, para escrever e fazer algumas falas para essa data. E o que me surgiu assim muito forte foi que a minha identidade como mulher negra, ela não surgiu a partir da dor. Eu sofri muita violência racista na escola, eu fui vítima de violência racista ao ponto que eu evadi no final do meu ensino médio, o que foi muito difícil para mim, o que impactou minha trajetória escolar. Eu sofri violência racista de professores ao longo da minha trajetória. Mas a minha identidade negra, ela surgiu e eu me entendi mulher negra no seio da minha família. Uma família que é uma família de ativistas também, de militantes negros, de pessoas que atuam no movimento negro na educação, no movimento negro na religião, no movimento negro, no movimento social negro. Então, que construíam a arte negra, as minhas tias, eu tenho algumas. A minha avó teve 5 filhas mulheres, então pensa esse lugar. 5 filhas pretas no interior do Paraná, minha avó era do interior do Paraná, da cidade de Assis Chateaubriand, uma professora preta, e já muito à frente do seu tempo, e mãe sozinha de 5 mulheres pretas. E essas 5 mulheres pretas, que são minhas tias e minha mãe, eram mulheres incríveis, eram artistas, modelos, construíam o carnaval, construíam muita coisa. E a minha avó também era alguém que trazia consigo a religião de matriz africana. Então, a casa da minha avó a minha avó era uma mãe de santo. Então, quando eu cheguei nesse mundo, eu cheguei nesse universo dessas 5 mulheres pretas, dessa família preta, que sabia que tinha que se reafirmar muito, e reafirmar muito sua identidade para poder sobreviver, muito mais num estado branco como o estado do Paraná. E eles me afirmavam muito, minhas tias eram muito lindas, eu entendi o que é ser negra dentro da beleza da religião de matriz africana, dentro da beleza da arte negra, como, por exemplo, o carnaval. E então, o meu sonho, quando eu penso em mim, menina, Carol, criança preta, o meu sonho era ser uma mulher como as minhas tias. Eu realmente sonhava em ser como as minhas tias, porque eu achava elas lindas e elas me inspiraram muito, me constituíram muito, me afirmavam muito também, dizendo que sim, que a gente ia enfrentar racismo nessa sociedade, mas que esse racismo não era problema nosso. Isso era uma conversa recorrente na minha casa. Então, de fato, quando eu fui para a escola, o que aconteceu foi que sim, sofri muita violência racista, mas não foi o momento onde eu me entendi negra. O momento que eu me entendi negra foi nesse lugar de beleza, foi nesse lugar de contemplação. E quando eu cheguei, então, nas outras instituições da sociedade, na verdade, eu entendi o racismo. Quando eu cheguei na escola e sofri a primeira violência por causa da cor da minha pele e da textura do meu cabelo, o que aconteceu foi que destruíram a minha autoestima, que eu já tinha. Então, ser mulher negra, para mim, tem sido fazer um retorno e buscar novamente, e eu fui me constituindo como mulher dessa forma, buscar novamente esse meu lugar de admiração do que é ser uma mulher negra, de admiração de outras mulheres negras e de me narrar também nesse mundo, nessa vida, não a partir da dor, mas a partir da identidade, do pertencimento, da origem real que temos. É isso que me levou a ser uma ativista, uma militante uma militante mesmo, né? Eu sou uma feminista negra, sou uma feminista interseccional e cheguei na política institucional, cheguei como vereadora, cheguei como deputada, construindo educação para as relações étnico-raciais nesse estado, para retomar, para fazer essa retomada de uma negritude pertencente, feliz, realizada, o que é a realização de toda a nossa sociedade, porque enquanto a gente não superar o racismo, a gente não tem uma sociedade efetivamente democrática, justa, humana, equânime.
Então, para mim, mulher negra, ser mulher negra é luta, vamos resumir assim. Muito obrigada. Lua, por favor. Então, meu lugar foi um pouco diferente do da Carol. Eu venho de uma família com essa potência matriarcal também, né? Mas o meu referencial de lutas, ele não começa como uma militante, uma mulher preta, né? Eu só entendi o peso disso, eu já até contei isso em outros momentos, assim, eu entendi o peso disso, diferente da Carol, né? Não foi pela beleza, foi pela dor mesmo, e foi atravessando um processo de violência no qual eu passei incontáveis processos de violência no meu período estudantil também, mas eu entendi a responsabilidade, o peso que tinha ser uma mulher preta dentro da nossa sociedade, a partir da maternidade. Quando eu maternei, a minha filha sofreu violência na escola, porque eu tinha um respaldo da minha família quando eu sofria violência na escola, que era um pouco diferente, provavelmente, do de outras amigas minhas, né? Porque a família não tinha tanta consistência no sentido de tentar manter e não deixar que toda a minha autoestima fosse destruída naquele processo de se coloque, imponha, responde, retorna, porque você não pode levar isso para casa e tal. Então, a minha família, ela sempre fomentou bastante que eu tivesse esse poder de resposta. Mas eu me senti completamente paralisada quando aconteceu com a minha filha. E ali, naquele momento, eu entendi o peso e a responsabilidade do que eu tinha de como eu tinha que mudar a minha militância. Eu comecei na militância muito cedo, né? O meu ativismo comunitário, ele começou muito cedo, por referência da minha avó, que era líder comunitária também, né? Por referência da minha família, dos meus pais, e de todo o trabalho e toda a potência que eles colocavam nisso, na importância do senso de coletividade. A minha família é uma família de um grande senso de coletividade. E aí vem, você citou tantos nomes incríveis antes de falar o nosso, assim, de pessoas que construíram, né, toda a intelectualidade brasileira, toda essa potência, essa força. E aí eu me lembrei de outras duas mulheres muito importantes nesse meu processo de formação, inclusive do meu arcabouço teórico, né, que é a Neuza Santos, quando ela escreve Tornar-se Negra, e eu compreendo que tornar-se negro é desafiador toda hora, ainda mais para mim, que sou uma mulher preta com a pele menos retinta, né? Uma preta de pele clara. Então, para alguns espaços, eu era branca demais para ser preta, e para outros, eu era preta demais para ser branca. Então, esse lugar que esse racismo estrutural nos coloca, às vezes, até dentro da militância do movimento, isso nos silencia. Então, são desafios que a gente tem que encontrar ao longo do caminho. E aí, nesse processo também, né, de se descobrir na necessidade de militar pela dor, aí vem a professora Vilma, né, a professora Vilma Piedade, falar que as dororidades nos aproximam dentro dessas interseccionalidades. Então, assim, as nossas dores, as nossas questões, enquanto mulheres pretas, enquanto mulheres latino-americanas, né, a nossa perspectiva de luta feminista, ela nasce de um outro lugar, e a gente precisa se lembrar disso toda hora, né? E assim, eu sou muito grata pela minha ancestralidade, por tudo que eu tenho de referência, né, que ajudou a construir a mulher que eu sou hoje. Não posso, né, de maneira alguma, esquecer das coisas que eu passei, mas também tem muita beleza em ter conseguido, ao longo do caminho, me encontrar e me reconhecer. E eu precisei realmente da maternidade, né, de um outro espaço, de enxergar no que veio depois de mim, enxergar beleza onde, para mim, até então, só tinha dor, só tinha desafio, só tinha atravessamento. Então, eu fui uma mulher com um corpo violentado muitas vezes ao longo do caminho, e me entender como não objeto, né, e sim como um agente de mudança, de transformação e de luta, né, a importância de estar viva e de me colocar viva. Eu precisei ser mãe para descobrir. Eu sou muito grata, inclusive, à vida e à existência das minhas filhas pela mulher preta militante que eu sou hoje.
Obrigada, Lua. Seguindo, né, deputada, neste ano nós tivemos na Câmara o lançamento do PNE, né, do Plano Nacional de Educação Antirracista, que surgiu ali da escuta ativa de mais de 400 propostas da sociedade civil enviadas durante uma janela, né, de emendas do Plano Nacional de Educação. No início de setembro, você apresentou, né, o Plano Nacional de Educação Antirracista em uma audiência pública na Alep, além também de integrar a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Enquanto deputada, mas também enquanto professora, pesquisadora, né, das questões, relações étnico-raciais, para você, qual que é a importância de construir uma educação antirracista, principalmente, eu diria, em contextos como o Paraná, que a gente tem atravessado o fortalecimento de projetos que pautam uma educação que seja avessa, né, às diversidades, olhando aí, sobretudo, a expansão de programas como o programa que, inclusive, estamos passando por consulta novamente essa semana de uma maneira autoritária, como a militarização das escolas. Infelizmente. No nosso país, a gente tem esse desafio de consolidar a educação pública, que é direito básico, direito fundamental, direito constitucional. Todas as pessoas na nossa sociedade têm direito à educação, mas a verdade é que esse direito não é garantido. Então, no nosso estado, por exemplo, a gente está vendo chegar à beirada de um abismo, a gente está vendo chegar quase um verdadeiro colapso do que significa a educação pública. E nesse país que é 56% negro, e sabemos que essa não é a realidade do nosso estado, o estado do Paraná é 30% negro, e um estado que está com esses dados defasados, inclusive, porque a gente precisa de dados reais, porque a gente sabe que essa população aumentou por várias razões. Então, começam aí os nossos desafios, a falta de informação sobre a nossa própria população. Mas, considerando a sua pergunta e os desafios que a gente tem para consolidar a educação, olhando para esse estado que tem essa diversidade, né? Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos mais de 80 comunidades quilombolas, apenas uma titulada. Nós temos inúmeras comunidades indígenas, escolas do campo, escolas rurais, escolas em assentamento, escolas itinerantes, né? A gente tem desafios com relação à educação cigana também. Então, garantir a educação é olhar para todos esses lugares e, portanto, no nosso país e especialmente no nosso estado, a gente não garante educação sem o combate ao racismo. O racismo é uma das maiores razões, por exemplo, de evasão da juventude negra, que ainda tem que lidar com a realidade, como eu lidei, de ser vítima de racismo por parte de professores, de colegas, e tem o racismo muito cruel, que é o racismo objetivo mesmo, que são as injúrias raciais, que são, hoje a gente vê muito uma realidade de linchamento virtual, pessoas negras que são expostas em grupos de WhatsApp, em escolas, em universidades. Então, existe esse racismo objetivo, mas existe também o peso estrutural do racismo na educação. Então, quando a gente olha para as escolas do campo, quando a gente olha para as escolas em territórios quilombolas ou escolas quilombolas, quando a gente olha para escolas indígenas, são as que mais sofrem com falta de infraestrutura, com muitas vezes falta de estrada, com a exclusão digital, com a dificuldade de acesso a materiais didáticos, com a falta de professores. Então, isso fala do racismo estrutural e institucional que atravessa a educação. Portanto, se a gente não combater o racismo, a gente não garante educação de verdade, não tem como. O racismo é um dos maiores produtores de desigualdade. E isso aqui é isso que significa o peso estrutural do racismo. Que se a gente olhar para qualquer política pública que é ofertada, qualquer serviço público, ele vai ser impactado pelo racismo estrutural. Então, a construção do PNE tem esse significado para mim, que sou a primeira parlamentar, né, primeira deputada federal negra do estado do Paraná, para mim, e como mulher preta,
professora. Então, deixar registrado que eu sou uma mulher preta, sou professora, sou atravessada por esses temas e fui atravessada também por todas essas violências. Não poderia não me comprometer com o combate ao racismo na educação. Então, coordenei, né, sou uma das coordenadoras desse processo de construção do Plano Nacional de Educação Antirracista. Como você já mencionou, fizemos a escuta de instituições, movimentos sociais, profissionais da educação, estudantes, movimento social negro em várias áreas, e chegamos às emendas ao plano. A gente já propôs mais de 400 emendas que tratam justamente do fortalecimento da educação escolar quilombola, da educação escolar indígena, da infraestrutura, investimento para as escolas, tanto em material didático, formação continuada de professores, porque a gente também observou que muitas vezes, né, pela falta de letramento racial, pela falta de se educar mesmo para as relações étnico-raciais, que é um déficit na formação, inclusive, dos nossos profissionais da educação, muitas vezes, na ânsia de fazer alguma atividade no 20 de novembro, por exemplo, além das dificuldades para realizar a própria atividade, deixar esse tema só para o 20 de novembro, algumas escolas ainda faziam errado, como, por exemplo, fazer blackface no dia 20 de novembro, como, por exemplo, colar bombril em cartolina em cabelo de criança no dia 20 de novembro. Então, a evidência dessa necessidade de formação continuada, de formação antirracista. Então, é isso que a gente buscou construir até agora e continuamos construindo, porque a gente tem mais uma janela de emendas e a gente continua nessa construção por todo o Estado, junto com os núcleos de estudo afro-brasileiros, tanto da Universidade Federal quanto da Universidade Tecnológica Federal, institutos federais, em diálogo com as escolas. O projeto que eu tenho, o Carol Tá Na Área, ele tem esse viés. Quando o Carol Tá Na Área chega num espaço, numa cidade, fazer essa escuta. Faço questão sempre de visitar uma escola, faço questão sempre de visitar as iniciativas culturais, os espaços legislativos, que são os espaços desafiadores para a gente consolidar essa educação antirracista. Fiz a apresentação aqui no Paraná do caderno que a gente construiu com as emendas, mas fiz também a apresentação do caderno aí na Universidade Estadual de Londrina. Foi um momento muito bonito, com pessoas de muitos setores, educadores, movimento social negro, movimento de mulheres negras. Acredito que o plano ele está sendo construído a muitas mãos, está muito bonito e tem potencial de levar a educação do nosso país para o futuro, e a educação do nosso estado, né? Eu, como uma parlamentar do estado do Paraná, também com esse comprometimento de enraizar tudo que a gente construiu aqui no nosso estado e levar para uma educação que realmente seja emancipadora, uma educação do futuro, uma educação antirracista, inclusiva e verdadeira. O lugar de fala de hoje, recebendo a deputada federal Carol D'Artori, também Lua Gomes, fundadora aqui do Instituto Conexões Londrina, também participante da CUFA. Lua, em uma entrevista para a Folha de Londrina, em agosto do ano passado, você recupera a trajetória dos seus pais, a sua vinda para Londrina aos 11 anos, né? E diz que, apesar de carioca, por aqui você se ramificou, né? E entre diversos florescimentos, você coloca o Conexões. Quando e por que surge o Conexões Londrina e quais as principais atividades desenvolvidas? Bom, eu vou te responder, mas eu queria aproveitar e fazer um adendo para uma observação que a Carol fez nessa última fala dela, super importante, né, sobre a educação. Um dos nossos pilares no Conexões Londrina é trabalhar a educação popular, porque realmente a gente acredita que a educação é uma das melhores chances e oportunidades para pessoas que estão aqui no nosso lugar terem chance emancipatória real, né, de crescimento e de desenvolvimento. Então, um dos nossos principais trabalhos é o cursinho pré-vestibular, a gente tem muito amor por ele, e esse cursinho pré-vestibular, ele justamente pensa nessa perspectiva de levar esses jovens para um outro lugar, né, de formação subjetiva. Então, a gente tem conteúdos dentro de sala de aula, mas a gente visita museu, a gente visita
teatro, balé, acessamos outros espaços para que nós possamos nos apropriar de processos educacionais e culturais como realmente uma base, né, de formação do ser humano, para que a gente não fique só sendo considerado como vocês estão luxando, porque cultura é para quem pode pagar, educação de boa qualidade é para quem pode ter. Né? Você tem que se contentar com o que o Estado promove. E a gente tem vivido, né, no estado do Paraná um momento assim muito triste para a educação, muito triste. Né? Essa venda, essa entrega da educação paranaense, ela é muito delicada. Né? E pensar a perspectiva do 20 de novembro, tudo isso que a Carol falou, né? dessa falta de uma qualificação, de uma consistência na formação dos educadores, para que no mês da consciência negra não seja o único mês que eles querem receber capoeira na escola, palestra, transista, que eles possam pensar na gente como fazedores de cultura, né, e de conhecimento real, mas que a gente também possa se recobrar das responsabilidades que as escolas deixam de seguir por causa de metas que são impostas pelo Estado. Então, a gente sabe que o Estado estabelece um sucateamento da educação, né? A terceirização dos professores, a terceirização dos espaços escolares, uma falta de comprometimento com a educação de qualidade do Estado do Paraná, que vem acontecendo nessa última gestão do atual governador. Acho que é importante a gente ressaltar, enquanto ativista, né, de favela, que os nossos filhos estão sendo atravessados por esse gap. E isso é muito triste. As escolas não estão prontas para essa conversa. Há pouco tempo atrás, a minha filha sofreu uma situação de racismo. E para evitar o desgaste, os diretores não se comprometem, né? A equipe pedagógica não se compromete, falando, não, a gente tem um plano, a equipe multidisciplinar trabalha essa questão. Eu falei, trabalha com o quê? A gente faz... Eu falei, deixa eu ver esse plano de trabalho de vocês para a educação antirracista. É fazer a Biomi. Então, eles ensinam a fazer... A virada de olho da Carol foi maravilhosa, porque... Não que não seja legal uma Biomi, eu adoro elas, mas assim, também, mas não é tem só... mais para fazer, né? Exato, mas a construção de uma educação antirracista, ela precisa se comprometer com muito mais do que só ensinar a fazer boneca. Tem que ensinar a não ser racista. Ela tem que ensinar exatamente esse o ponto. A gente tem que ensinar as crianças a não serem racistas. E eu faço o meu papel enquanto mãe, educadora, né, dentro da minha casa. Mas se o ambiente da escola for adoecedor para minha filha por causa do cabelo dela, por causa da cor, se ela for ficar recebendo tanta violência, eventualmente com a minha filha pode acontecer o que aconteceu já no episódio com a própria deputada. Né? Ela invadiu da escola por causa dessa pressão. Ainda que você tenha que voltar depois, essa já é uma ruptura e a gente não pode deixar os nossos estudantes chegarem nesse momento. Então, para nós aqui do Conexões, fortalecer a ideia de autoestima, de bem-estar coletivo, de acolhimento, ela é fundamental. A gente trabalha com educação popular e com inclusão social, mas não dá para trabalhar isso sem pensar nos outros eixos, né? De educação, de socioassistência, de saúde e bem-estar coletivo, de rompimento de ciclos de violência. Então, nós temos uma infinidade de atividades. Hoje a gente tem 8 atividades simultâneas acontecendo. 2 delas são, assim, o meu xodó, que são na área da educação. Né? Uma é voltada para meninas negras, indígenas, predominantemente, que é o projeto Meninas da Ciência. Essas meninas são 25 meninas de espaço de território vulnerável da cidade, que foram selecionadas para fazer iniciação científica em parceria com a Unidade Tecnológica Federal do Paraná, e elas recebem bolsa do CNPq. Então, além de uma construção de currículo Lattes consistente para uma possível, né, construção futura na área das ciências, essas meninas estão tendo esse respaldo e esse cuidado e esse olhar socioemocional e de atividades coletivas. A gente tem o cursinho pré-vestibular, que também foi contemplado com o edital CEPOP, a primeira vez que o governo federal cria uma política pública voltada para cursinhos populares, e isso é muito importante para o processo de construção e formação dos jovens
que estão na escola hoje sofrendo atravessamentos gravíssimos com o novo ensino médio. Então, a gente tem estudantes aqui que não sabem fazer uma equação de segundo grau, mas que fizeram um vestibular, encontraram questões super complexas no Enem, mas não tinham a menor condição de construir um raciocínio para elas se não fossem através de aulas extras, fora do horário, dentro de cursinhos populares, porque eles simplesmente não tiveram tempo hábil de acessar isso em 3 ou 4 anos de ensino médio, por causa do recorte que o ensino médio dá de escolher trajetórias. Né? E na hora do vestibular não existe trajetória, existe você está dentro ou não está. E aí é onde a gente separa, né, os periféricos dos que tiveram acesso a outro tipo de educação. Então, o Conexões trabalha pensando em emancipar vidas através de políticas públicas onde a política pública não está através do Estado. A gente tenta fazer o pouco que dá com quem o nosso braço alcança nessa comuna para suprir essas demandas reais que nós temos. Então, desde projeto para distribuição de óculos para crianças do ensino fundamental 1, né, que, segundo uma estatística da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, 85% das crianças que têm problemas não diagnosticados no primeiro segmento do ensino fundamental têm chance de evadir a escola porque acreditam ser burros ou ter incapacidade de aprendizagem, quando na realidade eles não têm perspectiva de que só enxergam mal e não conseguem compreender bem porque não enxergam bem. E aí a gente atua dentro dessa área, fazendo essa distribuição. Cabe lembrar que o nosso projeto foi suspenso esse ano, porque a prefeitura simplesmente se negou a nos receber dentro da escola, e o escopo do projeto previa que tinha que ser feito dentro da escola municipal, e o prefeito, nosso atual prefeito, um abraço, prefeito, fechou as portas para os projetos das entidades sociais que tinham como único objetivo fortalecer os espaços periféricos. Eu já me estendi bastante, desculpe. Eu acho que é bem importante situar isso também, né? Que para além desse contexto estadual, aqui em Londrina a gente tem atravessado um período também muito complexo, né, no âmbito das políticas públicas, desse desmonte, da educação até mesmo, porque temos um projeto aí circulando que visa incluir, inclusive, a ideia, né, de trazer a militarização para militarização das escolas municipais. Temos corte de milhões na assistência social. E a gente está falando do corte para o orçamento 2026, sem levar em consideração os cortes que já foram realizados via decreto esse ano. Então, hoje, uma pessoa que precisa de vale transporte para ir buscar a medicação na farmácia central ou ir em busca de um emprego não pode contar com vale transporte no CRAS, porque ele já não está sendo mais fornecido. Uhum. O prefeito não abre diálogo para ouvir a população de fato. Uhum. Tem uma política higienista e macabra, né, de apagamento das necessidades da população mais pobre, com esse discurso que, na realidade, a gente sabe exatamente do que está falando. Né? Então, dia 20 de novembro está aí para mostrar que a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Achei bem importante a gente trazer isso, porque a gente tem percebido, até por conta do próprio perfil, né, do Portal Verdade, de estar enquanto essa mídia contra-hegemônica, que também a gente sabe que é difícil romper, né, com essa mídia muito concentrada, esses grupos buscando muito a gente para, de alguma forma, tentar dar visibilidade para todas essas demandas, e a gente tem notado, né, que para além do movimento sindical, que já é o idealizador, né, do portal, e aí minha próxima pergunta tem a ver com isso também, né, mercado de trabalho, mas o quanto esses movimentos sociais têm nos buscado, e nesse 1 ano aí de gestão que vai completar da atual gestão que está à frente da prefeitura, a gente tem percebido que essas demandas também cresceram significativamente, né? Então, acho que é importante pontuar que tem todo esse contexto a nível estadual, mas que a nível local também tem se intensificado. Até porque ambos seguem cartilhas também muito parecidas, né, nessa perspectiva de políticas públicas, né, no sentido que isso tem feito. Mas então, seguindo aqui, né, com a nossa conversa, como mencionei, mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo na mesma trilha, agora falando da questão de mercado de trabalho, né, deputada, você foi relatora do projeto de lei, né, número 1958, né, de 2021, que amplificou as cotas raciais no serviço público federal, visando aí garantir a inclusão, né, de povos indígenas, comunidades quilombolas, elevando esse percentual que antes era de 20% para 30%. Apesar, né, de maioria da população brasileira, 55%, segundo dados, né, do censo de 2022,
negros e negras representam 32,8% do funcionalismo federal e poucos desses ainda ocupam espaços, né, de liderança, conforme o levantamento do painel estatístico de pessoal do governo federal. Na sua avaliação, quais outras medidas que poderiam ser adotadas para combater o racismo no mercado de trabalho, aí pensando na sua amplitude, né, no âmbito público, mas também, né, na iniciativa privada? A gente teve uma conquista muito grande na aprovação das cotas com esse novo texto que a gente conseguiu propor, que traz aprimoramentos. Então, primeiro, essa ampliação no percentual, então, o percentual que já era muito defasado, né? 20 para 30. Claro que a gente queria muito mais, mas o ideal seria 56, na verdade, que é a proporção da população brasileira, mas infelizmente as disputas políticas são muito pesadas, né, para a gente conseguir grandes conquistas, e é um projeto que impacta o Brasil todo. Então, a gente comemora muito essa ampliação, esse aprimoramento no texto também, incluindo a população indígena. Isso é uma vitória também, e a inclusão da população quilombola. E, para além disso, a gente trouxe aprimoramentos justamente para vencer isso que você traz, que é essa presença negra nos serviços públicos, mas nos cargos mais baixos e nos mais baixos salários. Então, a gente conseguiu fazer um texto, né, legislativo que garanta essa presença em todos os cargos, inclusive em cargos de alto escalão, para vencer mesmo esse quadro de racismo institucional nos serviços públicos, mas também para garantir empregabilidade efetivamente, né, também para a população negra, que tem o direito, né, de construir o nosso país através dos nossos serviços públicos. Então, acho que é uma iniciativa gigante, assim, no sentido da inclusão mesmo da população negra no mercado de trabalho e também na garantia de eficiência do serviço público. Porque quando o serviço público não reflete a população, quando esse serviço público não é representativo, ou seja, uma pessoa negra que chega num posto de saúde e nunca viu um médico quilombola, uma pessoa negra que chega numa escola e nunca teve um professor negro. Então, tudo isso tem impactos, e essa maior representatividade significa a maior eficiência nos serviços públicos e a inclusão da população negra, indígena, quilombola no mercado de trabalho formal. Com relação ao mercado de trabalho como um todo, né, fora dos serviços públicos, é mais difícil, porque justamente por serem empresas privadas, instituições privadas, a gente tem menos ingerência, menos condição de interferência, mas a gente vem trabalhando no sentido de demonstrar que o Brasil é um país comprometido com o combate ao racismo, e então isso atravessa todas as instituições, inclusive as instituições privadas, e a gente já tem muitas instituições privadas com iniciativas de estabelecer cotas também em seus quadros, e isso tem sido uma tendência que eu acredito que vai aumentar e se ampliar muitíssimo, com um potencial gigante de inclusão, o que enriquece toda a sociedade, né? Quando você tem mais pessoas no emprego formal com melhor salário, isso é bom para todos. É isso que a gente tenta demonstrar nesse combate ao racismo estrutural. O racismo estrutural nos empobrece como um todo, né? É a força de trabalho de inúmeras pessoas sendo jogada fora. É a força de trabalho, é a condição intelectual, é a competência, tudo isso não sendo utilizado na sociedade. Então, o racismo, inclusive, ele é burro e nos empobrece, né? E muitas instituições já estão caminhando no sentido de entender essa necessidade do combate ao racismo, a inclusão de pessoas através de reserva de vagas mesmo. A gente tem iniciativas como a da Magazine Luiza, né? A gente tem que mencionar, maravilhosa, que estabeleceu vagas para estágios para pessoas negras, vagas em cargos de liderança para pessoas negras. Então, quanto mais a gente tiver iniciativas como essa, mais a gente caminha para uma sociedade mais desenvolvida. E eu tenho atuado muito nesse sentido, mas eu confesso que no setor privado eu tenho atuado mais na inclusão de mulheres,
que também é muito difícil. Eu costumo dizer que a gente já conseguiu denunciar mais o racismo do que o machismo. Porque, por exemplo, racismo é crime, mas machismo não é crime. E inúmeras mulheres têm dificuldade de ascensão na carreira, e aqui, quando você olha para as mulheres negras, isso piora. Mas ascensão na carreira, teto de vidro, condição de estabelecer as suas carreiras, desenvolver as suas carreiras, condição de ocupar muitas vezes cargos de alto rendimento pelas duplas e triplas jornadas de trabalho. Então, tem pesquisa que mostra que quando no serviço público, por exemplo, vou trazer esse exemplo de novo, no serviço público, na ascensão das carreiras, quando você compara a carreira de homem e carreira de mulher, a mulher tem mais dificuldade, demora mais para ter ascensão salarial e conquistas nesse sentido, em decorrência do machismo. Então, hoje eu tenho atuado muito para pensar cotas de mulheres negras, cotas de mulheres, para vencer também o machismo estrutural, né? E tem algumas iniciativas nesse sentido. Bem, agora seguindo, então, Lua, eu já vi algumas falas sua, inclusive durante quando a gente teve o lançamento aqui da rede de comunicação comunitária neste ano, em que você menciona, né, a necessidade de os meios de comunicação, mas também da universidade, desses espaços de poder, muitas vezes romper com uma visão colonialista mesmo em relação às comunidades, né, periféricas, em relação às favelas e aos seus agentes, né? E coloca isso como uma necessidade também de não olhar para esses lugares e para essas pessoas apenas no lugar da falta, né? No lugar da pobreza, mas também olhar enquanto um espaço de potencialidade, de sonho, de resistência, de luta. E aí eu queria te ouvir um pouco mais a respeito disso, nesse sentido, né? Para você que tem acompanhado essas vivências tão de perto, você avalia que ainda há dificuldade para ecoar as vozes dessas comunidades? E na sua avaliação, né, por que é tão incômodo ainda ouvir essas pessoas por parte desses setores, né, dominantes eminentemente? Na realidade, eu tô sempre nessa briga, né, do quanto é desconfortável ser o rato de laboratório, né, o centro de observação da academia. Isso é uma coisa que me pega bastante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política pública cultural, que também está tendo bastante corte aqui na cidade, né? A gente está tendo bastante dificuldade com esse ponto também. A gente observa que quando chegam os editais, né, de concorrência para leis municipais de incentivo, a galera que mora lá na ponta nobre da cidade, nos IPTUs mais altos, entra em contato conosco para dizer, olha, eu vou fazer uma peça para falar sobre a ancestralidade, nananã, e eu queria levar aí para você assistir. Mas ela vai construir uma narrativa para falar das histórias das pessoas daqui com gente de lá. Então, ela só quer atravessar a ponte para apresentar o resultado de uma produção que ela fez com o que eu sempre carinhosamente chamo de sociologia de gaveta, né? Ela usa isso como um acessório para estar nos espaços de poder e demonstrar o quanto ela é boazuda, porque ela sabe fazer citação de cientista político alemão. Então, ela usa como se fosse um brinco, um colar, né? Ela se projeta nisso. E eu falo muito sobre a importância, né, de fato, da universidade atuar dentro dos espaços. Então, a gente deu um passo muito importante quando o presidente Lula fez uma intervenção que disse assim, olha, 10% obrigatoriamente da formação no ensino superior precisa ser de extensão. E aí os professores ficaram desesperados, porque quem já fazia extensão, já fazia. Mas quem não fazia, ia ter que rebolar para dar conta de fazer. E esses caras não estão acostumados a estar num lugar de construção coletiva com a periferia. Estão acostumados a nos colocar como objeto de estudo. Então, é muito comum que as pessoas venham e peçam para nós para fazer parte de uma pesquisa, responder questões, né? Mas construir essa perspectiva de fazer algo aqui dentro do território é sempre mais desafiador. Então, essa é uma briga que eu tenho realmente, né, de problematizar, porque eu acho que a gente só discute coisas que a gente provoca, né, problematizações reais. Então, se a gente não fizer isso, as coisas não caminham. Eu tenho parcerias, como você mesma já tinha citado, né,
com a universidade, já faz alguns anos. A universidade, enquanto espaço de construção de conhecimento, ela não foi lá o lugar mais acolhedor que eu tive na vida. Passei por situações de bastante violência, inclusive violências pela mulheridade dentro da universidade, a ponto de ouvir de uma outra professora, mulher também, que lá não era o meu lugar, porque se eu era mãe, eu tinha que estar na minha casa assistindo novela e cuidando de criança. Então, quando você ouve isso de uma outra mulher, dentro do espaço de universidade, né, de construção de conhecimento, de espaço de estabelecer poder também, porque conhecimento é poder, isso você pode ir para dois caminhos, né? Ou você se enterra na desistência, ou você reluta para provar o contrário. Então, o que eu sempre falo é sobre a importância da escuta, da oralidade, da construção do saber através da oralidade. Então, não é vir aqui e conhecer só conhecer, né, o herveiro que mora aqui na periferia e que trabalha há muito tempo fazendo medicina natural, para colher dele informações que virem medicações que vão ser pagas numa patente de bilhões. Né? Vir aqui, pegar esse herveiro e dar para ele um título de doutor honoris causa pelos saberes que ele ajudou a universidade a construir. É vir aqui e fazer uma escuta sincera, uma escuta aberta e aprender o que dá para ser feito a partir desse lugar, pensando nesse lugar com uma proposta de saberes. A gente está falando, né, do espaço de favelas, a gente está falando de um PIB de 300 bilhões por ano, sabe? A gente está falando de um PIB maior do que um país, maior do que o Paraguai. Então, não é brincadeira. Aqui a gente produz dinheiro, a economia precisa circular, a gente produz saberes, sim. Muitas das tecnologias sociais, né, que hoje são vendidas como recursos e como grandes ideias e iniciativas são tiradas, assim, da favela. E eu gostaria muito de ver esse reconhecimento dos espaços periféricos como uma construção potente de saber no futuro. E é por isso que eu sempre provoco as instituições, as universidades, a falar de nós conosco, né? Nada sobre nós sem nós. Então, eu quero que a universidade venha aqui construir saber comigo e que reconheça que o tempo que eu dou do meu trabalho, do meu capital intelectual, da minha força de mobilização coletiva, ela precisa ser também reconhecida. Então, quando eu faço parceria com um projeto da universidade, se esse projeto for receber uma premiação fora e o professor doutor que está à frente dele não citar o trabalho que é desenvolvido aqui ou falar sobre a pesquisa simples, feita numa folha de papel ao maço por uma das minhas meninas, eu vou bradar, eu vou escandalizar, sim, porque eu aprendi isso com a minha avó, eu aprendi isso com quem veio antes de mim. A gente precisa garantir o espaço e o protagonismo das nossas pessoas. E é por isso que eu sempre levanto essa pauta da discussão da universidade fazer essa interação junto com os espaços periféricos sem tirar o nosso protagonismo. O lugar de fala de hoje, recebendo a deputada Carol D'Artora, também Lua Gomes, responsável aqui pelo Instituto Conexões Londrina. Caminhando para o fim da nossa entrevista, gostaria de fazer mais uma pergunta para a deputada. Deputada, você tem acompanhado também, né, a pauta do racismo ambiental. E a gente tem atravessado, inclusive, agora, né, ocorrendo a COP30 aqui no Brasil. No nosso estado aqui do Paraná também, né, passou recentemente por um episódio muito triste envolvendo a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, um tornado, né, que acabou vitimando 7 pessoas, fora pessoas feridas, desalojadas, enfim, a destruição completa, né, da cidade, e um episódio muito triste, né, que acabou chocando também, né, todo o país. E, consequentemente, então, a gente tem observado que esse assunto do racismo, né, ambiental também tem sido levantado, né, o que a gente já tem trazido por outros pesquisadores, tanto pensando nessa dimensão dos fenômenos naturais, mas também da própria violência em relação à ocupação desses espaços, né, de o quanto que a violência, pensando a letalidade policial, mas para além dela, também acaba impactando nesse sentido, né. Diante disso, então, gostaria de te ouvir como que você avalia que o Estado brasileiro, né, pode atuar na identificação e na prevenção de tais casos, pensando sobretudo, então, esse recorte da população que é mais afetada pelo racismo ambiental.
As pessoas perguntam muito ainda, apesar de racismo ambiental ser um conceito que não é novo, um conceito antigo, trabalhado por alguns pesquisadores já há bastante tempo, mas em geral as pessoas não entendem muito bem. E quando eu comecei a tratar desse tema, quando fui vereadora, então um tema que eu venho trabalhando, especialmente quando a gente olha as questões urbanas, né? E a vereança é muito isso, né? Pensar o cotidiano da cidade, a vida da cidade mesmo de pertinho, né? E esse tema surgiu para mim nesse momento, no momento em que fui vereadora, né? O tema do racismo ambiental. E apesar de ser esse conceito que não é novo, eu percebo que as pessoas não sabem o que é efetivamente racismo ambiental, e também ouvi coisas como, nossa, mas o meio ambiente agora é racista. Então, eu costumo dizer que não, o meio ambiente não é racista, graças a Deus. E racismo ambiental é uma forma de racismo estrutural. É esse racismo estrutural que se desdobra também quando a gente olha para a degradação do meio ambiente, quando a gente olha os territórios que mais estão sofrendo com o impacto da poluição, do envenenamento da água, da falta de saneamento básico. Isso também é racismo ambiental. Então, o que eu observei e tenho trazido esse tema muito fortemente é que o racismo ambiental ele não atravessa as políticas públicas. Isso é que o combate ao racismo ambiental não tem atravessado as políticas públicas ao longo da nossa história e da construção das nossas cidades e até mesmo e muito mais quando a gente olha para o contexto do campo. E isso é um prejuízo gigante, muito mais olhando para esse momento que a gente está vivendo. A gente tem que olhar com realidade para as mudanças climáticas, para a urgência de adaptação climática, de justiça climática. Portanto, não tem como a gente criar soluções políticas, porque a gente precisa criar política pública para dar solução. Para fazer adaptação climática, tem que ter política pública. Como é que vai fazer adaptação climática sem política pública? Um exemplo é o nosso estado, que é um estado do sul do Brasil, um estado frio, um estado que chove muito, por exemplo, e a gente ainda não se organizou para essa realidade. Na minha vida, que sou uma mulher urbana, eu vivi a falta de adaptação climática a vida inteira, né? Morando em casas precárias, em casa com fresta, em casa com goteira, em casa sem piso. Isso numa cidade que muitas vezes faz mais dias de chuva que Londres, isso numa cidade que faz baixíssimas temperaturas, é algo muito perverso. Para não morrer de frio, a gente tinha que encher garrafa PET com água quente para amenizar o nosso frio. E depois, mais tarde, como professor, eu tive que ver estudantes que não conseguiam mal escrever, mal fazer a lição, de tanto frio que estavam passando dentro da escola. Como é que uma escola não é adaptada? Então, pelo desconhecimento, a gente tem carregado esses sofrimentos, vivido essa injustiça. E agora essa injustiça se tornou evidente. No caso de Rio Bonito e do Iguaçu, esse tornado ele já era previsto. As pessoas poderiam ter sido avisadas, a estrutura das casas poderia ter sido avaliada, poderia ter tido um mapeamento de quem seriam as pessoas mais impactadas e mais vulneráveis. As vidas que foram ceifadas, essas mortes poderiam ter sido evitadas com protocolo de prevenção que fizesse um olhar e um recorte que fosse construído a partir de uma visão interseccional que olhe para gênero, raça e classe, ou seja, que combata o racismo ambiental. Então, essa tragédia levou mais de 90% da área urbana do município, um município de pequenos agricultores, de trabalhadores rurais, e o que a gente viu foi essa total falta de um silêncio completo, né? São vidas, são memórias, são histórias que se perderam, são memórias, é toda uma história, é uma cidade inteira. Então, eu tenho atuado muito em demonstrar que a gente poderia ter esses protocolos, então eu oficiei a prefeitura, oficiei o Ministério Público Federal, porque isso também é uma questão do governo, como é que a CIMEPAR, todos esses órgãos, eles deveriam ter sido implicados, Defesa Civil, CIMEPAR, Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura,
E mesmo no pós-acidente, estou dando o exemplo de Rio Bonito porque é muito simbólico, mesmo no pós-acidente climático, as pessoas ficaram sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. E graças a Deus, outras entidades acabaram fazendo uma força-tarefa, mas o meu trabalho eu vi que foi de inclusive orientar uma política de prevenção, orientar uma política pós-acidente, e portanto tive que fazer essa denúncia em nível federal, né? Tive que fazer essa denúncia em nível federal, estadual, orientando mesmo. Inclusive, uma das orientações que eu pedi é que mulheres negras fossem atendidas com prioridade, porque você imagina agora, nesse momento, a gente sabe quem que é a base da pirâmide social. Imagine aquela mulher negra que perdeu tudo. A maior parte das mulheres negras trabalha em emprego informal, são os mais baixos salários, são as casas mais precárias e a gente ainda sofre com o racismo. Né? Será que essa mulher negra tem prioridade numa fila de atendimento? Quem que, infelizmente, em decorrência do racismo, acaba sendo priorizado no nosso país? Então, é esse olhar sensível que eu busco dar, é por isso que eu trato a pauta ambiental, trabalho efetivamente a pauta de racismo ambiental, mesmo num estado com tantas famílias do campo, e aqui eu coloco famílias indígenas, famílias quilombolas, famílias de trabalhadores rurais, com esse contexto, uma das nossas maiores urgências é combater o racismo. Quando a gente olha para as questões de meio ambiente, como falei, mudanças climáticas, promover justiça climática é combater essa injustiça que é o racismo ambiental. E só para fechar, porque eu vou ter que sair, não queria deixar de dizer que fiz também uma denúncia ao Ministério Público Federal sobre a inconstitucionalidade das escolas cívico-militares. Esse projeto que abre a possibilidade de privatização e militarização das escolas, que foi feito sem debate, que é inconstitucional, que foi aprovado às pressas na Assembleia Legislativa do Paraná e que está acabando com qualquer possibilidade da gente ter efetiva qualidade na educação. Hoje a gente trabalha com um governador aqui, hoje que a gente tem que lidar é um governador que trabalha especificamente para o mercado, é um vendedor. Ele não tem preocupação nenhuma com a qualidade e que ainda maqueia dados, porque ele faz isso, maqueia dados e se coloca a educação do Paraná como a melhor educação do Brasil, coloca a educação do Paraná como modelo, quando a verdade é que a gente sabe que estudantes estão tendo impacto no seu aprendizado, porque uma escola cívico-militar, um militar, ele não é formado para trabalhar com educação. Educação é ciência, né? Educação é ciência, educação exige formação, né? Os profissionais da educação, eles passam por uma formação humana, pedagógica, democrática, né? Que fomente senso crítico, que possibilite reflexão, mediação pedagógica. Isso não é uma formação do militar e a doutrina militar não prevê nada disso. E isso está acabando com as escolas. A gente tem situações de violência nas escolas, o cotidiano da escola sendo impactado, profissionais da educação sendo prejudicados e como falei, o próprio direito à educação, ou seja, o aprendizado dos estudantes sendo prejudicado. E também é muito difícil a gente fazer educação antirracista e antimachista em escola cívico-militar. Educação anti-LGBT-fóbica, né? A gente tem notícias de escola que os militares fizeram as pessoas cortarem o cabelo crespo, cabelo afro, não, vai ter que cortar, raspar. Então, assim, isso é totalmente absurdo o que está acontecendo no nosso estado e a gente está aguardando a resposta do Ministério Público Federal para que a gente possa ir para o Supremo, se necessário, contra esse absurdo. A gente tem acompanhado aqui, né? A PP Sindicato é um dos sindicatos, né, que compõe o coletivo. Lua, você acha que você gostaria de complementar também essa questão, né, do racismo ambiental? Então, eu vou te pedir, por gentileza, para que você coloque, e aí a gente já passa para as considerações finais, aí eu passo para as considerações finais da Carol, pode ser? Eu só queria fazer um adendo do que a Carol falou, né? Que enquanto educação popular, aqui na ponta, né? A gente, às vezes, se depara muito com essa questão também do racismo ambiental. E aí, uma explicação rápida que eu tenho, inclusive, que eu já usei com os pais, né? Dos nossos educandos aqui,
que a gente, quando coloca algumas pautas para eles exercitarem redação, por exemplo, discutir pautas sociais, e falamos sobre o racismo ambiental, eu fui questionada. Mas o que você quer dizer? Você acha que o meio ambiente, exatamente essa pergunta, eu até ri quando a Carol falou, o meio ambiente agora é racista? Eu falei, não, o meio ambiente não é racista. Mas sabe me dizer o endereço do Ecoponto, que fica lá no Bela Suíça, ou na Gleba Palhano, que são os lugares onde o metro quadrado para se morar é mais caro? Não, não tem. Sabe onde tem? Onde o PIB da cidade é menor. Na região leste, no Jardim Califórnia, e aqui no Vista Bela. Então, a gente tem um ecoponto. Mas a Gleba Palhano não tem. Então, quem vai quebrar o apartamento inteiro para fazer reforma uma vez por ano, joga os dejetos dele aqui. Então, se você disser para mim que não existe racismo ambiental, é porque você realmente não parou para olhar em volta. Você mora a uma quadra do ecoponto e não sabia? Então, fazer, às vezes, as pessoas pensarem sobre a importância e a necessidade, né, de se discutir pautas e lembrar que nesses espaços, predominantemente, está a população preta e pobre, é necessário. O racismo ambiental é uma realidade, ele precisa ser tratado com um pouco mais de afinco, né, pelas políticas públicas. Ainda bem que a gente tem ainda políticos que pensam e que agem como a Carol tem feito, né? Falando sobre a militarização das escolas, a gente está, como a gente citou, né, o município estuda a possibilidade, inclusive, de cívico-militarizar as escolas municipais, né, no primeiro segmento da educação, onde o foco principal é trazer a acolhida dessas crianças para a formação básica de alfabetização. E aí a gente pensa no policial militar, né, como um agente de segurança pública, e ele mal tem formação para segurança pública de fato, porque formação militar é para guerra, não é para segurança pública. Então, a gente, né, cai em são várias outras questões que a gente cai aí no meio do caminho. A necessidade de existir o dia 20 de novembro, ela se refaz em pautas como essa. Hoje eu estava no supermercado e uma pessoa na minha frente comentou, e às vezes eu crio inimizade na fila do supermercado de maneira inevitável. Falou assim, amanhã é feriado, que é dia dos pretos, daqui a pouco vai ter dia do japonês, dia do gordo. Falei, não vai ter o dia do japonês, porque o japonês não ajudou a construir esse país. Foram os nossos ancestrais que o construíram. A necessidade de ter um dia da consciência negra é para assegurar a memória e o respaldo de um diálogo para falar sobre quem construiu esse país. Então, a luta para chegar a ter um dia de feriado para os pretos, ela foi muito maior do que ter um dia de santo. Então, eu acho que vocês poderiam repensar essa frase em lugar público. Pensa isso dentro da cabeça de vocês até vocês deixarem de pensar, porque isso é ofensivo para outras pessoas. E aí você já cria animosidade no meio do caminho, mas a militância e a luta, ela está em todo lugar, né? Inclusive, agradecer o espaço que a gente tem para falar sobre essas coisas é sempre necessário. Então, mais uma vez, muito obrigada ao Portal Verdade por ter me dado a imensurável chance de discutir essas pautas ao lado da deputada, né, que eu admiro muito o trabalho, que eu tenho orgulho de dizer que, olha, votei nela, viu? Agora estou aliviado, votei numa deputada federal que eu acredito de verdade. Muito obrigada por esse espaço, né, que o Portal Verdade tenha vida longa, próspera e segura, e que a gente venha aqui para falar de outras conquistas, mais conquistas do que atravessamentos e desafios. Me emocionou muito ouvir a Carol falar sobre a população, né, da cidade, que foi, nossa, não tenho o que dizer, né, quando você pensa que as vidas das pessoas que não têm tantos recursos ou que estão numa cidade do interior vale tão pouco, né, para quem está à frente das políticas públicas. E cabe citar aí, né, o crioulo. Meninos mimados não podem reger nossa nação. Infelizmente, a gente está na mão de muitos meninos mimados que não têm dimensão da necessidade de olhar para a população de maneira coletiva. Muito obrigada, né? Obrigada para todo mundo que acompanhou aí a nossa fala. Muito obrigada, Lua. Carol, por favor, suas considerações finais. Quero agradecer a abertura para falar um pouquinho do que a gente vem realizando, das coisas que a gente está fazendo, trabalhando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Acho que eu já falei com o portal outras vezes, né? E prazer em conhecer Lua, o coletivo, Conexões Coletivo, né?
Estou bastante emocionada nessa véspera de 20 de novembro por várias razões, assim. Eu estou completando, eu tenho 42 anos, então já vi diferentes momentos do Brasil. O meu momento, por exemplo, na escola foi hoje eu sei que que existe um outro momento na escola pública. O meu momento na universidade foi hoje eu sei que existe um outro momento na universidade, né? Muitos avanços já aconteceram. Portanto, mesmo sabendo que a luta antirracista no Brasil ela é tão pesada, mas a gente chega também nessa véspera de 20 de novembro comemorando muitas conquistas e muitos avanços, muitas coisas estão acontecendo. E acho que uma das maiores coisas que a gente pode comemorar é a maior consciência da própria população negra. Acho que isso é algo que a gente tem que comemorar demais. E também, cada vez mais, a gente vendo pessoas somando nessa compreensão antirracista. Né? Não só pessoas negras, mas pessoas não negras também. Então, esse movimento antirracista. Eu venho do movimento antirracista na educação, faço parte dele, construo e tenho visto, né, inclusive no nosso estado, tudo que isso está criando. Então, eu chego nessa véspera de 20 de novembro muito, muito emocionada mesmo, por ter apenas 42 anos e ter visto tanta coisa acontecer no Brasil e ter feito parte de muito dessa história. Agora, no dia 25, a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras lá em Brasília. Estou indo para lá, vou receber as mulheres negras que estão vindo do Paraná. Então, esse Novembro Negro, né, que é o mês de novembro também, que a gente debate todos os temas sobre consciência negra. Esse mês de novembro, para mim, eu tenho dito que é um mês que começa a dar vislumbre para nós do que vai ser o nosso futuro. Esse futuro que é ancestral, essa construção é imparável, todas as pessoas nessa sociedade têm direito ao bem-estar e ao bem viver, que é o que o movimento de mulheres negras trabalha, né? Que as feministas interseccionais trabalham. Então, todos nós temos direito ao bem viver. É isso que nós propomos para o Brasil, em tudo que a gente faz, nos lugares onde estamos, atuando, cada um conforme aquilo que tem condição, que tem oportunidade, acesso, e esse movimento é muito grande e tá realmente guiando e orientando esse nosso futuro de bem viver e ancestral. Então, muito obrigada pela oportunidade, vivo o Novembro Negro, vivo o Dia da Consciência Negra, viva Zumbi, e vamos juntas. Eu agradeço em nome de todo o Portal Verdade, também do coletivo de sindicatos de Londrina, a participação de vocês, o privilégio da escuta, todas as contribuições, gostaria de ouvi-las ainda muito mais, né? Uma das intelectuais assim que eu leio muito e que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho, né, é a Lélia Gonzalez, e ela traz também o quanto essa necessidade das mulheres brancas também somarem nessa luta, né, antirracista, porque quando a gente vai falar do racismo, a gente está falando do problema de brancos, né? Então, trazer isso, né, enquanto uma mulher branca, essa oportunidade de ouvir vocês, essas experiências, também é algo que realmente me dá mais ainda resistência e encorajamento e também admiração, assim. Então, muito obrigada mesmo. Novamente, agradeço em nome do portal, em nome do coletivo de sindicatos. Agradeço também a quem nos acompanha aqui no canal do Portal Verdade no YouTube, convidando para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrever para acompanhar esse e outros conteúdos, e também no Instagram do Portal Verdade, portalverdade.oficial. As mulheres negras podem se inscrever no canal, porque nós temos mulheres brancas aliadas nesse lugar. Vamos juntas. Sim, sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima.